Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos ver agora o estudo dos sinais da função quadrática. Para a gente poder analisar os sinais, o comportamento dos sinais da função quadrática, nós precisamos ter em mente todas as possibilidades da parábola, né? Ou seja, primeira coisa que a gente precisa visualizar aqui, olha, que nós vamos ter duas situações. O A ser maior que zero ou o A ser menor que zero. Se o A for maior que zero, eu vou ter parábolas com a concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, eu vou ter parábolas com a concavidade voltada para baixo, ok? O que ocorre aqui, olha, que além de eu ter o A maior que zero e a minha parábola ter a concavidade voltada para cima, a gente viu que o delta também vai nos trazer informações importantes, ou seja, se eu tiver um delta maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Se eu tiver um delta igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, ou uma única raiz real. E se o delta for menor que zero, eu não vou ter raiz real. Isso nas duas situações, tanto com a concavidade voltada para cima, como com a concavidade voltada para baixo. Olha, duas raízes reais e distintas é porque nós temos um delta maior do que zero. Uma única raiz real é porque nós temos um delta igual a zero. E nenhuma raiz real é porque nós temos um delta menor do que zero. Essas aqui são as possibilidades de acontecer com a nossa parábola, né? Com a nossa função quadrática. Analisando o estudo do sinal, nós vamos analisar o que está acontecendo com essa parábola antes, depois e durante cada uma das raízes. Nas raízes, a gente já sabe que a função é igual a zero, né? Para fazer o cálculo da raiz, a gente pega o y, pega a função e igual a zero. Então, na raiz, tranquilo, o y é igual a zero. Nós precisamos analisar o que acontece antes e depois, então. Se nós analisarmos o nosso primeiro caso aqui, ó, a nossa função antes da x', ela é toda positiva, olha, ela tá toda acima do eixo x. Entre x1 e x2, ó, ela é negativa, porque ela tá abaixo do eixo x, né? A minha função aqui, olha. Depois do x2, ó, ela tá acima do eixo x, então ela é positiva. Quando o meu delta aqui é igual a zero, olha, ela vai ser positiva antes da raiz e vai ser positiva depois da raiz. Né? Aqui, olha, tanto antes quanto depois ela está sempre positiva. E se ela não tem raiz, ó, se o delta é menor que zero, eu vou ter uma função, ó, estritamente positiva, ou seja, toda positiva. Já na parábola em que a concavidade é voltada para baixo, olha como é que fica o estudo do sinal. Aqui, olha, antes da raiz, eu vou ter uma função negativa. Olha, minha função está abaixo do eixo x. Entre o x' e x2', eu vou ter uma função positiva. E depois do x2' aqui, olha, minha função está toda abaixo do eixo x. Meu y, então, é todo negativo. Se x' é igual a x2', olha, eu tenho uma parábola negativa antes e negativa depois, ou seja, ela está toda abaixo do eixo x. E se eu não tenho raiz real, olha, eu tenho uma função que é estritamente negativa, ou seja, ela está totalmente abaixo do eixo x. Então, essas são as possibilidades, ó, na hora de eu estar fazendo o estudo do sinal. O que nós vamos precisar fazer aqui? Analisar a concavidade da parábola, achar as raízes e analisar o que está acontecendo com essa função a partir de cada raiz, antes, durante e depois das raízes. Vamos ver aqui um exemplo para a gente ver como é que ficaria isso. Vamos pegar aqui nosso primeiro exemplo. Tá aqui, ó. Y é igual a x2 menos 5x mais 6. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é justamente achar as raízes. Então, nós temos x2 menos 5x mais 6 é igual a
0. Então, nós vamos ter que delta vai ser igual b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Delta vai ser igual a 25 menos 24, ou seja, delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, ou seja, meu delta é maior que 0, eu já sei que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Então, vamos achar essas raízes. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 que multiplica a. Observe que agora eu já estou fazendo os cálculos um pouquinho mais direto, tá? Já não estou abrindo cada uma das passagens aqui, identificando os coeficientes, não, ok? Que aqui nesse momento aqui do nosso estudo é importante que a gente já esteja com isso mais desenvolvido. Bom, vamos lá. Aqui então agora eu vou achar x', x duas linhas. Então eu vou ter 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Ou seja, fazendo o meu estudo do sinal aqui, olha, eu tenho aqui, olha, é uma parábola com concavidade voltada para cima e corta o eixo X em 2 pontos, ou seja, em 2 e 3, que são as minhas raízes ali, olha. Aqui a minha função é positiva, aqui ela é negativa, aqui ela é positiva. Então, fazendo o estudo do sinal aqui, olha, o que a gente pode concluir aqui? Logo, nós vamos ter o seguinte: se o x for menor do que 2, né, tiver antes do 2, ou o x for maior do que 3, ou seja, tiver depois do 3, eu vou ter um y o quê? Maior do que 0, olha, antes do 2, depois do 3, o meu y é positivo. Se 2 menor do que x, menor do que 3, ou seja, se meu x está aqui entre 2 e 3, está nesse intervalo aqui, eu vou ter um y que menor do que 0. Olha, entre 2 e 3 eu tenho um y negativo, ou seja, minha função é negativa. E se x for igual a 2 ou x for igual a 3, ou seja, isso aqui são as raízes, não são? Nas raízes o meu y é igual a 0. Ou seja, esse aqui, ó, é o estudo do sinal dessa minha função quadrática, ok? Vamos ver agora um outro exemplo. Exemplo 2 aqui. Primeira coisa, vamos achar as raízes. Então, nós vamos ter que x2 menos 6x mais 9 é igual a 0. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Ou seja, delta vai ser igual a 36 menos 36, delta é igual a 0. Se o delta é igual a 0, significa que nós vamos ter uma única raiz real. Então, eu nem preciso fazer x', x duas linhas. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a menos b, menos 6 mais 6, sobre 2 que multiplica a. Ou seja, meu x aqui é 3, a minha raiz é 3. Fazendo o estudo do sinal aqui, olha, nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, cortando o eixo X apenas em 3. Eu tenho uma única raiz. Analisando a minha função aqui, olha, antes do 3 ela é positiva, depois do 3 ela também é positiva. Ela está toda acima do eixo X. Ou seja, nós podemos concluir, então, olha, logo, o que eu tenho aqui? Se x for menor do que 3 ou x for maior do que 3, eu vou ter que meu y é o quê? Maior que 0. E se x for a minha raiz, ou seja, x for igual a 3, eu tenho que meu y é igual a 0. Tá aí o estudo sinal dessa outra função. Ou seja, é achar as raízes, analisar o comportamento da curva, né, antes, durante e depois da raiz,
e concluir, ver o que acontece com y. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então, a primeira coisa aqui, ó, vamos achar as raízes. Então, nós temos x2 menos x mais 10 igual a 0. Então, nós vamos ter que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Delta vai ser igual a 1 menos 40. Delta é igual a menos 39. O que aconteceu aqui? Eu tenho um delta menor que 0. Ou seja, não existe raiz real para essa função. Essa função não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Cuidado, então aqui eu posso concluir, olha, que não existe raiz real. Cuidado para não achar que chegou aqui, não tem solução, não tem como resolver. Isso é muito comum a gente ver em prova, tá joia? O fato do delta ser negativo não quer dizer que a função não existe, ela existe. Então, eu vou fazer o estudo sinal da mesma forma. Só que é uma função, olha, que tem a parábola com a concavidade voltada para cima, só que ela não corta o eixo x. Ou seja, é exatamente essa função aqui. Ou seja, é uma função que é totalmente, ó, estritamente positiva. Então, cuidado para não fazer o estudo sinal só porque viu que o delta é menor que 0, ok? O raciocínio continua, o estudo continua o mesmo. Ou seja, na verdade, o que a gente pode concluir aqui no estudo sinal? Então, nós vamos colocar aqui logo para qualquer valor de x, eu vou ter um y o quê? Maior do que 0, ok? Ou seja, eu posso até, olha, colocar aqui assim, concluir assim, olha, para todo, usando esse símbolo matemático aqui, para todo x pertencente a R, o meu y vai ser maior que 0. Posso escrever das duas formas aqui, estou afirmando a mesma coisa, ok? Que dependente do valor que x assuma nessa função, o meu y vai ser positivo, o meu y vai ser maior do que 0. Nas funções quadráticas com a concavidade da parábola voltada para baixo, o raciocínio é o mesmo, o desenvolvimento é o mesmo, ok? É só fazer, achar a raiz e analisar o que está acontecendo em cada ponto conforme a raiz encontrada, ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.